E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Física, professor Caetano, seja bem-vindo aqui a mais essa aula de Física da Escola MDM. O assunto que nós estamos estudando é mudança de fases. Nós vamos entrar agora no novo assunto, mudança de fases, e estamos entrando agora no assunto que vai envolver menos cálculo e um pouco mais de compreensão de alguns conceitos físicos simples. Galera, antes de a gente começar a aula, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e dê um like nessa videoaula, tá? Vamos adiante. Bem, primeiro para a gente compreender o assunto que nós vamos ver agora desse semestre, nós temos que dar uma retomada no assunto que eu acredito que a maioria de vocês já viram, que é fases da matéria, certo? Vocês lembram que as fases da matéria é sólido, líquido e gasoso, certo? Algumas características são importantes em relação às fases da matéria. Você vê o estado da matéria sólido, que existe, sabemos, no entanto, que existe uma estrutura molecular que define a matéria, certo? Essa estrutura molecular ela é ligada por moléculas e interage através de forças moleculares. Não é o assunto da nossa videoaula, né? É um assunto mais voltado para a química, mas, no entanto, você deve entender o seguinte, que para a questão do assunto relacionado à física, toda vida que uma matéria está no estado sólido, as suas moléculas elas estão mais bem estruturadas, estão fortemente unidas e a sua estrutura é bem definida. Isso significa que ela está no estado sólido. Você percebe uma estrutura definida aqui no estado sólido, certo? E bem coesa, certo? Então isso define o estado sólido. Já no estado líquido, você tem uma força de atração entre as moléculas menor e você vê que a forma, certo? O volume e a forma dessa matéria no estado líquido, né? Ela é variável, ela depende do recipiente em que ela está contido. Então essa é a característica da matéria no estado líquido, ela toma a forma do recipiente. Já no estado gasoso, você tem o mínimo possível de interação de força de atração entre as moléculas e o volume variável, certo? Então, isso daí seria a característica da matéria no estado gasoso. Então, perceba que o que diferencia o estado sólido, líquido e gasoso é a forma como está estruturada as suas moléculas. Isso é importante que vocês tenham em mente. Continuando aqui, nós já vimos calor sensível, gente. Já vimos o assunto sobre calor sensível. Vamos dar aqui uma recapitulada. Calor sensível é quando uma substância recebe ou libera calor, variando a sua temperatura, mas não ocorre mudança de fase. Quer dizer, a matéria, a substância em estudo, ela recebe calor, mas ela não ocorre a mudança de fase. Ela não passa do estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o sólido, vamos dizer assim. Então, quando você calcula a quantidade de calor fornecida a um corpo, você utiliza essa formulazinha que a gente chama de Q macete, a formulazinha que a gente usou para calcular a quantidade de calor fornecida ao corpo. Quem não estiver lembrando dessa aula, pode ir lá no meu canal, no canal do YouTube aqui mesmo, e você vai ver essas aulas que a gente explicou sobre o que significa essa quantidade de calor, Q macete, certo? Muito bem, continuando aqui adiante, nós vamos agora entrar num assunto importantíssimo, que chama-se calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou libera, e quando isso acontece, ela muda seu estado do estado sólido, líquido ou gasoso. Ela muda o estado da matéria. Você vê, por exemplo, o gelo. O gelo, quando ele recebe o calor latente, sua temperatura de calor latente, quando ele aquece, você aquece ele até atingir, ou você fornece a quantidade de calorias em que ele atinge a situação de latência, ele começa a derreter, mas a sua temperatura permanece a mesma. Por exemplo, o gelo está criando aqui essa poçazinha de água, mas a sua temperatura permanece a 0 graus Celsius, certo?
Então isso aqui a gente chama de calor latente. É o calor que a gente fornece àquela substância, ela começa a mudar seu estado de matéria, passa do sólido, no caso, para o líquido, mas a sua temperatura permanece constante. Se você medir a temperatura desse poço, dessa poçazinha de água que se forma e do gelo, eles vão estar exatamente a 0 graus Celsius. Isso é muito interessante. Somente depois que praticamente todo o gelo é derretido que a temperatura da água começa a subir, certo? Então pode acontecer vários tipos de transformações no estado da matéria. Você pode ter uma transformação da matéria física, como é o caso que nós estamos vendo do gelo e da água, que se derrete, a fusão do gelo, né? E uma transformação química, no caso a combustão, ela é uma transformação química irreversível. Se você queimar madeira, ela se transforma em cinza, e isso é irreversível. Já no caso da transformação física, não, você consegue reverter. Então a diferença básica é porque a transformação química mexe na estrutura química da substância e isso é irreversível, certo? Então existe uma diferença entre transformação física da matéria e a transformação química da matéria. Então, para nós estudarmos calor latente, nós temos que entender que a matéria ela muda de estado, ela passa do estado sólido para o líquido para o gasoso, certo? Quando a matéria está no estado sólido e passa para o líquido, a gente chama isso de fusão, certo? Então, fundir o gelo significa derreter o gelo. Então, nós estamos fundindo o gelo. É a fusão, certo? Eu chamo de fusão. Se a matéria está no estado líquido e vai para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. É muito simples, um assunto que acredito que vocês já tenham visto lá no ensino fundamental. E se a matéria está no estado líquido e passa para o estado sólido, a gente chama de solidificação, certo? Já no estado gasoso para o estado líquido, chamamos de liquefação ou condensação. E se nós transformarmos do estado gasoso diretamente para o estado sólido, nós chamamos isso de sublimação. Ou também podemos chamar de sublimação inversa, quando está no estado sólido e a matéria passa diretamente ou repentinamente para o estado gasoso. Você pode chamar isso também de sublimação ou sublimação inversa, certo? Então essas daí são as mudanças de fase, como que a matéria ela muda de fase e existe um nome para cada transformação pela qual ela passa, no caso das transformações físicas, né, que é o nosso estudo aqui, e é isso que nós vamos aos poucos se aprofundando no nosso assunto. Como vocês já viram isso no ensino fundamental, no ensino médio isso é aprofundado, certo? Muito bem, você tem um exemplo aqui de sublimação, muito conhecido de todos, aquelas bolitas ou bolinhas de naftalina, né, em que ela, quando está em contato com a temperatura ambiente, ela começa a se evaporar, ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, isso chama-se sublimação. Ou você pode ter um caso de uma geada, que significa uma sublimação inversa. Então, você vê aqui que essa água que estava aqui acumulada ao redor da planta, ela nem teve tempo de cair. Ela passou do estado líquido, diretamente do estado gasoso, diretamente para o estado sólido, através de uma sublimação inversa. A geada é um exemplo claro disso, quando você tem a água no estado de vapor e que se transforma rapidamente para o estado sólido. É um exemplo aí de sublimação que acontece nos países frios, certo? Então, começamos então a estudar esse assunto, começando pela fusão. A fusão é o processo de transformação do estado físico da matéria de sólido para o líquido. A quantidade de substância sólida da substância diminui e a quantidade de líquido aumenta sem que haja modificação na temperatura. Isso é importante, né? Então o gelo, como a gente já deu exemplo, ele passa do estado sólido para o estado líquido, mas a sua temperatura permanece a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. A substância
pode também absorver uma quantidade de calor e até fundir, né? No caso, a mesma situação aqui, mas manter a temperatura constante. Isso é fusão, vamos passar para adiante. Já no caso da solidificação, o processo é o contrário, certo? A substância passa do estado líquido para o sólido, certo? A substância libera calor até se solidificar. É o caso quando você está congelando a água, que ela está se transformando em gelo. Na verdade, ela está perdendo calor para o ambiente e se tornando sólida, certo? Mas quando ela está no processo, certo? Ela está perdendo caloria para o ambiente, mas a temperatura dela, quando ela atinge 0 graus Celsius, permanece a mesma até complementar, até chegar à total solidificação. Isso é muito interessante. Então, o calor latente é a quantidade de calor necessária para variar o estado físico da matéria sem mexer na temperatura. No caso do gelo, da água, né? No caso da água, a sua temperatura de fusão é 0 graus Celsius e a quantidade de calor necessária para você derreter um gelo são 80 calorias, certo? A 0 graus Celsius. Já se você quer congelar o gelo, ou a água, melhor dizendo, congelar o gelo é redundante, né? Mas se você quer congelar a água, você tem que retirar dela 80 calorias. Se você quer evaporar a água, isso acontece a 100 graus Celsius, você tem que fornecer 540 calorias ao gelo. Mas se você quer condensar a água, né, no caso, que ela está em forma de vapor e você quer transformar em líquido, você tem a 100 graus Celsius que retirar dela 540 calorias por cada grama de água ou de gelo ou de vapor, entendeu? Então, o calor latente ele é medido em calorias por grama, certo? E é a quantidade de calorias necessária para que aconteça a transformação do estado da matéria, certo? Vamos adiante aqui. Muito bem, a fórmula que a gente vai utilizar ela é muito simples e é um assunto simples para vocês. Essa fórmula a gente chama ela de Q-moleza porque ela é formada pela quantidade de calor, a quantidade de calor que você fornece à substância, à matéria ou retira, vezes o calor latente daquela substância. Então, cada substância tem o seu próprio calor latente, a sua própria quantidade necessária de calorias para que ela mude o seu estado físico, do sólido, do gasoso. Então, o calor latente é a necessidade de que cada substância tem de receber ou de fornecer ou de perder calorias para o ambiente para que ela mude o seu estado de matéria, o seu estado físico da matéria. O calor latente ele é simbolizado com letra L maiúscula e ele é dado em calorias por grama. Então, cada substância tem a sua própria taxa de calor latente, de latência, certo? E aqui esse M é a massa da substância em questão, em gramas ou quilogramas, para a gente calcular. Então é só multiplicar a massa pela tabelinha, pelo valor que é dado na questão da latência, que você tem aí a quantidade de calor que você precisa fornecer ou você precisa absorver daquela matéria, daquele corpo em questão, para que ele mude seu estado físico da matéria, certo? Então essa fórmula a gente chama ela de Q-moleza. Quantidade de calor é igual a massa vezes latência, ou calor latente, certo? Então Q-moleza é uma forma, uma dica para você memorizar, é um mnemônico que ajuda você a memorizar essa formulazinha, certo? Então, cada substância, como eu já falei, tem sua própria latência. Então, o calor latente para solidificar a água, se você quer transformar água em gelo, você tem que tirar 80 calorias. Se você quer transformar álcool em gelo, você só tem que tirar 25 calorias. Então, o álcool ele congela mais rápido do que a água, pelo que você está vendo aqui, porque você precisa retirar menos do que calorias do que o próprio gelo. O alumínio ele congela, ele se solidifica, né, no estado líquido para sólido, se você retirar dele 95 calorias de cloreto de sódio. Então cada substância aqui tem sua peculiaridade, tem sua forma
de latência, tem a sua forma do calor latente. Existe o calor latente de solidificação e existe o calor latente de fusão. De solidificação é quando você quer transformar a matéria em sólido, se está no estado líquido para sólido. E a difusão é quando está no estado sólido para o líquido. Então, você tem tabela fácil na internet, você encontra fácil essas tabelinhas e também na questão esse valor tem que ser fornecido no momento para que você possa calcular esses valores, certo? Então galera, vamos ver aqui uma questãozinha para a gente já ir compreendendo com mais clareza essa questão do calor latente, que é o calor necessário, as quantidades de caloria necessárias para um corpo mudar seu estado físico da matéria, ou que você fornece ou que você retira. Então observe aqui, ó, sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama, nós já sabemos disso. Calcule a quantidade de calorias, calcule quantas calorias 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius deve absorver para que ele seja totalmente derretido, ou fundir. O fundir aqui significa derreter, né? Sem variação de temperatura. Então, questão muito simples para vocês. Quantas calorias eu devo fornecer para 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que ele derreta completamente? Como é que eu faço essa questão? Então, quantidade de calorias é igual a massa vezes a latência, né? A massa já dada na questão, 200 gramas de gelo, vezes 80, que é a latência do gelo, a latência da água, o calor latente da água, certo? Então é necessário fornecer a ele essa quantidade de calorias por cada grama. São 200 gramas, 200 gramas vezes 80 dá 16.000 calorias. Então é a quantidade. Esses 16.000 calorias pode ser expresso em 16K calorias, 16K cal, ou 16 quilocalorias. Esse quilo aqui significa esse 1000 aqui. Então, com 16 quilocalorias significa 16.000 calorias. Então, você pode expressar, vir na questão a resposta dessa forma ou dessa forma, né? Então, essa é simples a questão. Você precisa fornecer 16.000 calorias para derreter 200 gramas de gelo. Vamos aqui a uma segunda questão. Determine a quantidade de calor necessária para fundir 60 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, e logo em seguida a quantidade de calor necessária para aquecer a água da fusão a 30 graus Celsius. Então você derrete o gelo, aí você pega aquela água que sobrou, resultado do derretimento do gelo, e aquece. Então ele quer saber se eu aquecer essa água a 30 graus Celsius, quanto de calorias eu vou precisar. Primeiro ele quer saber a quantidade de calor necessária para fundir os 60 gramas de gelo. Então simples, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes a latência do gelo, que é 80, como você já sabe, da água. Então 60 vezes 80 dá 4.800, certo? Calorias. Então 60 gramas de gelo você vai precisar fornecer 4.800 calorias para que ele derreta. Em seguida, depois totalmente derretido, você pode aquecer essa água até chegar a 30 graus Celsius. Então, essa água estava inicialmente a 0 graus Celsius, a variação de temperatura é 30, né? Vamos usar a fórmula Q macete, né? A variação de temperatura é 30. Por quê, gente? Porque a temperatura inicial é 0 e a final é 30, então a variação dá 30. 30 menos 0 é 30, certo? Então, e o calor específico da água, como vocês já sabem, esse Czinho aqui da fórmula Q macete, o calor específico da água é 1 e a massa que nós temos de água é 60 gramas. Então, 60 vezes 1 vezes a variação de temperatura, que é 30, então dá 6 vezes 3, 18, dá 1.800 calorias. Então você começa fornecendo 4.800 calorias para derreter esse gelo e depois você fornece 1.800 calorias para aquecer a água, que é o resultado da fusão, certo? Muito bem. Você viu aí, são questões muito simples, né? Questões sobre mudanças de fase, que é o assunto que nós estamos vendo, e calor latente. Agora chegou a vez de vocês, façam atividades, a atividade também está simples. Se vocês tiverem dúvida, revejam o vídeo. Se vocês tiver mais alguma dúvida ainda, pode entrar em contato comigo, vocês já sabem o meu contato. É isso aí, fé em Deus
Quarentena não é férias, escola MBM, foco na aprendizagem. Vamos para cima e logo isso passa, tá, em Deus? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Isso é muito importante para divulgar o nome da escola. Valeu, fui!